vamos iniciar a nossa aula 9, que vamos falar de propriedade da divisão de polinômios. Na aula passada nós vimos o algoritmo da divisão, agora nós vamos falar um pouco sobre as propriedades. Só para relembrar, o algoritmo de divisão aqui nós pegamos dois polinômios dentro do anel dos polinômios, onde A é um corpo, né? Claro que o G deve ser diferente de zero, então vão existir Q e R em A, tais que satisfaz essa igualdade aqui e essa condição, né? Então, você pode escrever o polinômio f dessa forma, e a condição é que o grau do resto seja menor que o grau de G, ou R de x seja zero. Aqui nós temos o dividendo, o divisor, quociente e resto. Igualmente nós temos no algoritmo da divisão de Euclides para os números inteiros. Vamos fazer aqui uma definição. Bom, então nós definimos que um polinômio g divide um polinômio f, né, em um determinado anel de polinômios, se existir um polinômio q de x nesse conjunto, tal que satisfaça essa condição. E aí, nesse caso, nós usamos a notação: g divide o polinômio f. Mesma coisa que nós usamos lá em divisibilidade em anéis, para qualquer outro tipo de anel, vale também aqui no anel dos polinômios, tá bom? Então, vamos dizer que g divide f se existe um outro polinômio que, quando eu faço o produto, você obtém esse polinômio f. Bom, pode acontecer o caso onde o polinômio f pode ser escrito assim, como um produto de vários outros polinômios, né? Nesse caso aqui nós dizemos que f, ou melhor, que esse produto é uma fatoração de f, né? E cada um desses polinômios pzinhos é um fator ou um divisor de f, tá certo? Então podemos representar um polinômio f assim, como um produto de outros polinômios, né? Nós chamamos isso de fatoração do polinômio f. E cada um desses polinômios p de x é um fator de f de x. Aqui um exemplo. Primeiro exemplo da aula de hoje, nós temos aqui o polinômio g de x igual a x ao quadrado mais 1. Ele divide o polinômio Então, aqui nesse exemplo 1, nós podemos dizer que o polinômio g, que é x ao quadrado mais 1, divide o polinômio f, que é x à quarta menos x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x mais 1 no anel dos polinômios sobre o anel z. Como nós podemos verificar isso? Basta observarmos que f, que o polinômio f, né, que é x à quarta menos x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 1, ou menos x mais 1, isso é igual a x ao quadrado mais 1 vezes o polinômio x ao quadrado menos x mais 1, certo? Então, se você fizer a divisão deste polinômio por este polinômio aqui, você vai obter este quociente e o resto vai ser igual a zero. Aqui, né, quando você aplicar o algoritmo da divisão para polinômios, o teu resto vai ser igual a zero. Uma propriedade importante que nós temos para anéis de polinômios é essa seguinte aqui. Se pegamos aqui um anel A, consideramos aqui esses três polinômios no anel dos polinômios sobre A, então vale essas três propriedades. A primeira é que se H dividir F e H também dividir G, ele vai dividir a soma, né? Se H divide aqui e divide aqui, claro que vai dividir a soma. E também divide a diferença entre F e G.
A segunda, nós temos aqui, se H dividir F, então ele vai dividir qualquer produto de F. Ou seja, se ele dividir F, você pode multiplicar por qualquer outro polinômio que ele vai continuar dividindo esse produto. E a terceira é uma generalização da propriedade do item 1. Se ele dividir, se H dividir F e H dividir G, então para quaisquer outros dois polinômios que você pegue aqui no anel dos polinômios, H vai dividir essa combinação de F e G. Ou seja, se você multiplicar F por um polinômio P e G multiplicado por um polinômio Q qualquer, então H também vai dividir essa soma. Porque pela propriedade 2, o que nós temos? Que se H divide F, então vai dividir o produto. A mesma coisa eu uso aqui. Se H divide G, então vai dividir o produto. E aí, se divide uma parcela e divide a outra parcela, então vai dividir a soma, certo? A demonstração dessa proposição e das demais dessa aula nós não vamos fazer aqui, mas também fica a critério de vocês, no fascículo tem essas demonstrações e vocês podem verificar, não é difícil, é só aplicar a definição de divisibilidade de polinômios, tá bom? Então eu sugiro que vocês façam, né, como treinamento. Bom, nós definimos raiz ou zero de um polinômio f, né? Vai ser um escalar, um elemento aqui do nosso anel A, que o polinômio se anula. Então, se nós temos um polinômio f, um escalar alfa em A, e aí nós calculamos o valor de f em alfa. Se esse valor for nulo, então nós dizemos que alfa é uma raiz ou um zero desse polinômio. Certo? Vamos verificar um exemplo. Bom, aqui para esse exemplo, vamos considerar esse polinômio no conjunto dos polinômios sobre z e alfa igual a 1. E vamos calcular o valor do polinômio f para alfa igual a 1. Então, f de 1, quando eu aplicar f para alfa igual a 1, então nós vamos ter 1 à quarta menos 1 ao cubo, menos 1, mais 1. E claro que fazendo essa soma toda aqui vai ser 1, menos 1, mais 1, isso tem que ser zero. Então nós temos que f de 1 é igual a zero. Isso nos diz que alfa é igual a 1 é uma raiz de f. Ou um zero. Alguns professores é comum chamar de raiz ou zero do polinômio. Bom, agora vamos considerar esse polinômio em Z5, o anel dos polinômios sobre Z5 e o alfa é igual a 1 barra. E vamos verificar se 1 barra é raiz desse polinômio. Então aqui nós vamos ter 1 barra ao cubo mais 2 barra vezes 1 barra ao quadrado mais 2 barra. 1 barra ao cubo, isso vai ser 1 barra. 1 barra ao quadrado é 1 barra, vezes 2 barra é 2 barra, porque 1 barra é o elemento neutro da multiplicação em Z5. E aqui nós temos mais 2 barra. Somando tudo, nós vamos ter 5 barra, que é igual a 0 barra. Né? Só recordando que 5 barra em Z5 é igual a 0 barra. Logo, nós temos que f aplicado em 1 barra é 0 barra, ou seja, 1 barra é raiz de f. Então, isso também é uma raiz do polinômio f de x. Bom, a segunda proposição que nós temos sobre divisão de polinômios é que, claro que agora nós temos que considerar que A é um corpo, pegamos um polinômio f de x em A de x e A um elemento qualquer, um escalar qualquer em A.
Então existe um polinômio q de x tal que satisfaz essa condição aqui. Se eu dividir, observe bem, se dividirmos f de x por x menos a, então vai existir esse polinômio q de x e esse polinômio f de alfa. No caso aqui, nós temos isso aqui, seria o nosso resto. Se olharmos para o algoritmo da divisão, então aqui esse f de alfa é o nosso resto, que no caso vai ser uma constante, né? Isso aqui vai ser um elemento do corpo. Né? E essa proposição é muito importante para a gente, né? Que ela tem uma consequência que nós vamos ver no corolário seguinte, que observe bem, quando alfa for uma raiz, né? Se alfa for uma raiz do nosso polinômio, o que acontece? Essa parte aqui vai ser zero. Né? Então, quando alfa for a raiz do polinômio f de alfa vai ser zero. E aí nós temos que f de x se escreve dessa forma, ou seja, se alfa é uma raiz do polinômio f, x menos alfa divide f de x, tá certo? Então, se eu tenho uma raiz, se o polinômio tem uma raiz, eu posso escrever esse polinômio como, né, fatorar, onde um dos fatores vai ser x menos essa raiz do polinômio. Se aqui tiver outra raiz do polinômio, o que acontece? Vou fazer novamente essa divisão e aí eu posso fatorar esse polinômio pelas raízes que ele tem. Se ele tiver, sei lá quantas raízes, eu posso ir dividindo ele sempre por x menos uma raiz e assim por diante, tá certo? Então, na verdade, é o corolário que eu vou fazer agora, que é mais importante para a gente. Bom, então essa é a consequência da nossa proposição 2. Né? Na proposição nós temos essa igualdade. E o que diz a nossa consequência, o nosso corolário é que se alfa é uma raiz de f de x, vai ser uma raiz de f de x se x menos alfa divide f de x. E isso fica óbvio, né? Se alfa é uma raiz, então esse polinômio aqui, f de alfa, vai ser nulo. E aí nós temos que x menos alfa divide f de x. Então é uma consequência imediata da nossa proposição 2 e é uma proposição importante para a gente. Porque se alfa se alfa é uma raiz, então nós vamos ter que f de x sempre se escreve dessa forma. Vai existir esse q de x e de tal forma que se escreve dessa forma aqui. Tá? E isso é importante, porque quando nós vamos encontrar as raízes de um polinômio, basta se você consegue fatorar eles em fatores lineares, isso aqui é um fator linear, esse corolário também é conhecido como propriedade do fator linear, ou seja, sempre vai existir um fator linear que divide o nosso polinômio. É claro que se ele satisfaz essa condição aqui, ou seja, se tem uma raiz. Então, todo polinômio que tem uma raiz, existe um fator linear dessa forma que divide ele. Bom, vamos considerar esse polinômio x ao cubo menos x. É claro que para alfa igual a 0 e alfa igual a 1 e alfa igual a menos 1, né? Para esses três valores, temos que f de alfa é igual a 0. Né? Então, o que nós podemos, né, pelo nosso corolário, aqui isso vai ser 0, né? E aí, então, o que nós temos? Que x menos alfa divide o nosso polinômio f de x. Ou seja, aqui o polinômio f de x, por exemplo, nós podemos escrevê-lo assim. Para alfa igual a 0, então nós vamos ter x menos 0, eu posso deixar simplesmente assim,
Então, vai dividir. Então, isso aqui vai sobrar x ao quadrado menos 1. Então, observa, se eu multiplico x vezes x ao quadrado é x ao cubo, x vezes menos 1, menos x. Então, aqui é como se eu tivesse escrito assim, olha. X menos 0 vezes x ao quadrado menos 1. Certo? Então, esse fator x menos essa raiz divide nosso polinômio f de x. Aqui, o 1 e o menos 1 é raiz. Olha, se vocês lembrarem, o quadrado da diferença é igual, né? Vou escrever esse aqui, olha, x, o quadrado da diferença é a soma vezes a diferença. O produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá certo? Então, tá aqui. O nosso polinômio f de x se escreve dessa forma, que nós chamamos a forma fatorada do polinômio f de x, onde aqui está o fator, né, x menos essa raiz, aqui é x menos esta raiz, e aqui x menos esta raiz aqui. Ou seja, o fator linear x menos qualquer uma dessas raízes vai dividir o nosso polinômio f de x. E de uma outra forma podemos dizer que essa é a forma fatorada, né? A fatoração de f de x. Tá bom? Então com isso encerramos a nossa aula 9.